com saúde, com tranquilidade, com segurança, né, para que a gente possa, nesse ano, ter as nossas energias todas renovadas, para que o ano de 2022 seja melhor. A expectativa é sempre que a gente possa vencer os desafios que nos serão apresentados nesse ano, e principalmente com relação à situação sanitária e epidemiológica do país. A gente espera que após esse momento de alta aí agora, que nós estamos vivenciando do Ômicron, que a gente possa ter um momento de maior tranquilidade e aprender a conviver, né, com o Covid, porque, pelo que tudo indica, pelos estudos e pelo que a gente tem lido a respeito, a gente ainda vai ouvir falar dele por muito tempo. Então, que as pesquisas evoluam para achar uma solução, né, para esse problema, e que cada um de nós, no nível individual, possa fazer o melhor para que reflita isso coletivamente. Agradecer especialmente a Bruna e a Cristina, que ficaram aí no comando, né, dessa atividade do Aproxime-se, nesse momento em que eu me afastei, que eu estava de férias, né, e que conduziram, inclusive, a última reunião que vocês fizeram antes do final do ano. Então, os resultados que nós temos, né, do programa são resultados muito bons, muito animadores, e que nos dão ânimo para poder continuar. Então, acho que essa é uma questão importante que eu gostaria de deixar registrado, que o sucesso que a gente alcançou, as vitórias que a gente conseguiu com o programa em 2021, nós só conseguimos porque nós contamos com a participação de cada um de vocês. Então, foi muito importante ter os bolsistas junto conosco, terminando, né, já próximo de terminar agora o período de vocês desta bolsa, e já comunico com muita alegria que a gente conseguiu renovar, né, apresentar uma nova proposta para a Pró-Reitoria de Extensão, e fomos contemplados com mais 6 bolsas agora para o ano de 22, então já vamos começar a pensar no processo seletivo. Agradecer aos coordenadores dos polos, que sempre nos apoiaram muito, e foi muito bom estar com vocês e contar com vocês nesse período de 2021, e a equipe do CAED de uma forma muito especial. Sem a participação de vocês, certamente nada disso teria acontecido. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe e hoje poder estar dizendo para vocês das coisas boas que a gente conseguiu, apesar das adversidades que vivenciamos em 21. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Pela pauta, né, que a Cristina colocou aí, eu vou tentar passar assim, rapidamente pelos itens, para que a gente possa, trabalhando, né, cada item desse, já dando os encaminhamentos necessários. Eu vou começar, como de costume, pelos relatórios, né, mensais dos alunos, dos bolsistas. Eu li todos os relatórios, né, tem alguns destaques a fazer, eu acho que todos vocês foram unânimes em alguns aspectos, relacionados às oportunidades de aprendizagem, principalmente com ênfase, né, na participação das atividades que foram desenvolvidas no projeto Ficção e Realidade, Virtualidades e Cidadania, né? Eu acho que isso foi muito bom, acho que cresce a cada momento, né, o envolvimento dos alunos e é uma oportunidade de aprendizado, relatada por vocês, inclusive, nos relatórios. A questão da escolha da revista, né, que vocês utilizar agora para poder indicar, para a gente fazer a indicação do artigo para publicação, né? Então, isso é muito bom também, porque vocês vão aprendendo não só o que está relacionado à área de formação de vocês, mas também em relação às avaliações dos órgãos, né, que validam estas publicações, a exemplo do Qualis, né? O Qualis ele está em discussão, ele sempre foi
um indicador ou uma classificação que gerou discussões, mas é o que nós temos hoje, né, para ter como referência na indicação para a publicação dos artigos. Então, em relação ao Qualis, pode ter sido novo, né, para muitos de vocês, bolsistas principalmente, mas é um aprendizado, né, que vocês vão lidar na vida profissional de vocês com esses indicadores. E o uso também intensificado dos recursos tecnológicos nesse período em que vocês tiveram a oportunidade de participar tanto do projeto Cidadania quanto do Virtualidades, que tem, né, um resultado, que teve uma participação muito efetiva de vocês. E o Ficção e Realidade, que estiveram comigo especialmente na mesa onde a gente conversou, né, sobre o filme me esqueci, Amador Zélia, né, que foi uma experiência fantástica, muito bom. Então, em relação a esses projetos, eu acredito que a Cristina vai aprofundar, né, agora um pouco mais apresentando os resultados. Em relação aos textos para publicação, né, é uma experiência também de redação científica, acho que isso é muito bom, né, olhando aí pelo lado do alunado, para que vocês tenham a experiência, né, de redigir um texto científico acompanhados por profissionais capacitados para tal. O relatório final dos bolsistas, lembrar que nós estamos no final do projeto, então, além desse relatório que vocês fizeram do mês até dezembro, vocês vão elaborar o relatório final e depois, na página do CIEX, na página de fomento, nós também, enquanto coordenação, vamos fazer a apreciação da participação de cada um de vocês. E lembrando que depois, né, do período de bolsa, vocês vão podem pegar, né, e solicitar a declaração de participação de vocês no projeto, tá? Então, eu passo a palavra à Cristina para que ela possa conduzir aí, né, falando um pouco das atividades que devem ser realizadas daqui para frente, os resultados daquelas que nós fizemos no ano de 21, e registrar, né, só reforçando mais uma vez, essa informação de que conseguimos, né, 6 bolsas para o ano de 2022. E vamos proceder agora à organização do processo seletivo para essas bolsas, tá bom? Então, Cristina, eu passo a palavra para vocês e vou pedir para vocês que, se porventura a gente exceder um pouco o horário que estava previsto da reunião, eu vou precisar de sair um pouco mais cedo, porque eu estou com uma turma de alunos. Hoje, quinta-feira, é um dia que eu dou aula de manhã e à tarde. Então, eu cheguei do hospital agora e vou pegar uma turma agora com atividades de sala de aula. Então, se porventura precisar de ultrapassar o prazo previsto, eu vou precisar me ausentar, mas com certeza Cristina e Bruna darão continuidade aí até o final. Espero conseguir participar até o final junto com vocês, tá bom? E à medida que a Cristina for falando, se eu tiver mais alguma menção em relação às questões que forem apresentadas, eu vou também fazendo as minhas colocações, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, é um prazer estar com vocês novamente. Obrigada, professora. Eu vou começar aqui, não sei se ainda dá tempo, Márcia, me avisa aí se ainda dá tempo de falar, se você falar de cidadania, se você não puder, eu faço a apresentação. Dá sim, Cris, rapidinho. Tá, eu vou te colocar como apresentadora, e aí, gente, a gente vai passar aqui rapidinho os dados do Projeto Cidadania, tá, para vocês, deixa eu ver o que está acontecendo, para vocês conhecerem aí os resultados, né, esse projeto ele se alongou um pouco aí ao longo do segundo semestre de 2021, a gente não sabia bem o que esperar, porque era a primeira edição dele nesse formato online, né? Mas aí a Márcia vai apresentar os resultados e aí fiquem à vontade, né? Assim que ela fizer a apresentação, para falar um pouco, assim, quem quiser falar um pouco a respeito do projeto. Apareceu para vocês aí? Apareceu, Márcia. Vou fechar aqui minha câmera e microfone. Então, gente, eu vou apresentar aqui os resultados, né, de forma bem sintética, né, do Projeto Cidadania.
os resultados, né? A gente teve que... Foi um trabalho, assim, bem bacana. Para a gente, né, gerou aprendizado, para os bolsistas também, até mesmo que foi relatado, né, nos relatórios, nas nossas reuniões. Então, foi bem bacana. Tivemos, né, foi destaque. Então, assim, foi bem bacana. A questão a gente não teve mais curtidas, acho que mais... as pessoas não comentaram, não tivemos mais comentários, curtidas e tudo do que a gente teve, porque a gente tinha pensado em fazer uma publicação... Passa o slide, Márcia, que não está passando, não. A gente tinha feito a gente tinha programado de fazer essas publicações aos poucos, né? Só que como assessoria de comunicação, né? Só tem uma pessoa, aí teve questão de férias e tudo, então a Desirê fez da melhor forma possível, né? Ela se esforçou, fez tudo antes das férias dela, mas teve que ser de forma assim, ela teve que publicar mais de um por dia. Depois a Cristina fez essa publicação lá no Facebook e tudo, né? Aí foi mais pausado, mas talvez teríamos resultados até melhores caso, né, tivesse sido da forma como a gente tinha programado antes. E também teve problema com design, né? Porque teve a dispensa e tudo, então a Carol ficou sobrecarregada, então ela teve um pouco de atraso para essa finalização. Mas foi bem bacana e na minha avaliação, e sei que na avaliação da maioria, foi um trabalho bem, bem legal. Então, a campanha de apropriação e valorização da cultura popular nas cidades mineiras foi feito, né, as bolsistas, né, que elaboraram o trabalho. Foi a Alice, Emily, Maria Augusta, e a Cristina acompanhou aí o desenvolvimento, né, e a professora Eliane coordenando. Nós tivemos, no período aí do dia 16 a 19/11, 124 curtidas e 6 comentários, né, no Instagram. No Facebook, no período de 3 a 15/12, tivemos 46 curtidas, 6 amei e 20 compartilhamentos. Na outra campanha, clique sobre acessibilidade, educação especial e educação inclusiva, que foi elaborado pelos bolsistas Alessandro, Gabriel, Natália, e eu ajudei, né, os meninos na elaboração, e a professora Eliane na coordenação. No Instagram, do período de 11 de novembro a 9 de dezembro, tivemos 201 curtidas e 3 comentários. No Facebook, do período de 23 de novembro a 9 de dezembro, foram 31 curtidas e 10 compartilhamentos. Então, assim, no geral, os resultados, né, foram esses. Acho que foi, assim, bem legal, acho que foi uma iniciativa muito, muito boa, né? Foi, assim, foi diferente, né, do que a gente já tinha feito antes. Poderia ter atingido até um público maior, mas aí teve essas questões, né, de rearranjo, de férias, e a gente teve que atropelar um pouquinho a publicação. Mas, na minha avaliação, assim, foi muito bacana, eu acho que é algo que a gente pode repetir nesse ano. Deixa eu só complementar uma questão, Márcia, em relação ao que você coloca, né? Como foi uma experiência nova, eu fiquei muito feliz com o retorno, embora quantitativamente possa não ter sido tão expressivo quanto a nossa expectativa, mas vou dar um exemplo, né, da cidade de Bom Despacho, por exemplo, que eu tenho uma conhecida que mora lá. E ela, não sei como, né, porque a internet a gente não sabe pescar o fio da meada, ela tomou conhecimento, né, desse trabalho e me mandou uma mensagem, né, assim, querendo saber se era mesmo da universidade, como que era, e que ela ficou muito satisfeita de ver o trabalho que estava sendo desenvolvido com os municípios. E que foi ótimo porque ela lembrou de várias coisas da infância dela, né, relacionada à história, à questão cultural do município. Então, esse é um depoimento, né, e foi muito legal saber que a informação, embora a gente não tenha um retorno ali direto, mas a informação ela corre, né, corre muito, e talvez os números não representem o significado que teve
essa ação para os municípios. Então, deixar esse depoimento, né, e óbvio, eu pedi a ela se eu poderia fazer esse relato, ela falou, claro, não tem problema nenhum, mas, assim, dizer para todos, né, que participaram que, embora a gente não veja diretamente o resultado, né, assim, tão imediato, mas que o impacto dele ainda persiste, e isso traz uma satisfação muito grande para nós. Tá? Então, parabéns a todos aí que trabalharam e se preocuparam com a construção desse material, e também um agradecimento especial aos polos, né, aos coordenadores de polo que estiveram junto aí dos alunos nessa condução. Uhum. Que ótimo, professora. A gente fica satisfeito e também, assim, muitas pessoas visualizam também, não curte, não compartilha, mas acho que chega nos lugares, sem contar também as pessoas fizeram a repostagem na rede deles. Então, eu acho assim, foi um trabalho que ficou muito bacana e qualitativamente é o que a gente sempre frisa, né? A gente tenta sempre trabalhar com a maior qualidade possível, né? Porque os dados qualitativos, um conteúdo bacana para ficar algo bem, bem interessante. E, às vezes, os números não falam tanto, mas realmente o qualitativo é muito mais importante. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Eu queria só fazer uma parte para registrar a opinião da Desirê sobre o projeto. Ela me mandou por e-mail da extensão, estou compartilhando com vocês, porque ela participou ativamente também, né, da construção e tudo. E aí ela fez uma avaliação um tempo atrás e me enviou. E aí ela fez algumas sugestões, né? A gente teve algumas questões, né, Márcia? Essa questão do tempo da publicação, também ela teve dificuldade com a repostagem nas prefeituras, né? Porque às vezes ela enviava, como ficou muito atropelado, assim, então algumas repostavam e outras não, né? Mas eu concordo com você que os números não representam, assim, de maneira muito, né, clara. Eu acho que a resposta foi muito bacana, pelo menos dentro do Facebook, o pessoal que tinha contato, porque eu postei no grupo, né, é um grupo com 300 pessoas, e assim, o retorno foi muito bom, né, e como a professora Liane mesmo falou, chegou longe, né, chegou até a cidade, é muito legal saber que chegou, assim, porque esse tipo de trabalho, de publicação, é muito complicado de saber o caminho que vai levar, a gente não tem como prever, né, mas assim, eu concordo com você que os números não representam. Aí, só passando rapidinho, ela fez algumas sugestões, né, para uma próxima edição, né? Aí eu vou ler rapidinho aqui, ela colocou assim: os carrosséis do Instagram admitem 10 imagens por postagem, então tópicos com um número maior tiveram que ser partidos. Isso não me pareceu uma boa solução. Sugiro que na próxima, né, haja até 10 cards em cada postagem. Se for proposta mais de uma campanha, eu sugiro que tenha cores diferentes. Os cards foram todos laranja e visualmente seria mais interessante conseguir distingui-los. Fica mais bonito na página e até pensando em 2 divulgações simultaneamente. Então, cores diferentes para cada campanha. Uma sugestão bacana na qual a gente não pensou, né? Ela fala aqui também, minha avaliação é que contar com mídias sociais das prefeituras como canal não funcionou bem. Mesmo fazendo contato prévio, recebendo respostas afirmativas, seja pelo volume de material ou pela propagação própria de cada um, as divulgações e repostagens não foram feitas como eu, ao menos, tinha pensado. Aí ela diz, acredito que seja interessante talvez pensar numa estratégia via secretarias de educação para professores, pensar em atividades com os alunos ou algo do tipo a partir do material, né? E aí, e deixar material de comunicação mesmo para as redes. Então, ela está propondo ampliação, né? A gente fez uma pesquisa toda voltada para publicação e ela está propondo aqui um trabalho que seja feito a partir desse material visando os professores, o que é bem legal também, né? Aí, só para registrar mesmo a fala dela, eu vou interromper meu compartilhamento aqui. E aí, se algum bolsista, gente, quiser, né, fazer comentário, coordenação de polo também, fica à vontade. Aqui, Cris, só finalizando, você comentou da Desirê, ela ajudou bastante a gente, né, quando a gente estava iniciando, né, as ideias, ela tinha mencionado como fazer, deu várias dicas, texto ficou grande, corta, diminui, então, assim, ela ajudou a gente bastante devido à experiência dela, né,
Teve um dia que eu fiquei aqui a tarde inteira aqui com ela. Dizia, o que eu mudo? O que eu mudo? O que eu reduzo? Então, assim, ela ajudou bastante mesmo, e as ideias delas foram muito, assim, muito Fundamental. boas. Mais alguém quer comentar, gente? Um bolsista, coordenação? Não? Então, acho que a gente pode passar para frente. Então, Márcia, você quer falar mais alguma coisa a respeito aqui do cidadania? Depois, se alguém quiser dar uma olhada com calma nos dados, gente, está lá no AVA, no finalzinho da aba, tá? Do projeto, a gente subiu para lá os arquivos. Não, eu gostaria só de agradecer mesmo a participação, os bolsistas todos participaram de forma bastante ativa, responderam, as coordenações também ajudaram muito aí com a resposta. Não estou conseguindo falar essa palavra. Repostagem. Então, foi contando com o apoio de todos que o projeto deu certo. Então, assim, mesmo só agradecer a todos. Beleza. Obrigada, Márcia. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Estou fechando aqui, então, por causa do tempo, tá bom? Aí, aqui, o próximo aqui na nossa pauta é o Virtualidades. Eu vou passar por ele rapidinho, no mesmo esquema que a Márcia fez, tá, gente? Fazendo um compartilhamento aqui dos dados. Eles estão dentro do nosso AVA, na aba lá do Virtualidades, tá? O Virtualidades foi uma oferta, né, de oficinas. A gente teve um resultado, assim, com dados que também foram baixos, né? E aí eu quis complementar com uma pesquisa. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí minha tela, deve estar, né? Se não tiver, me avisa. Então, só passando rapidamente, deixa eu descendo aqui que não está rodando. O Virtualidades, então, foram 3 oficinas, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. E aí a gente tem aqui o número de inscritos, quem foi classificado, né? O que aconteceu? A gente não limitou o número de inscritos por oficina no período de inscrição, então a gente teve um número maior de interessados no Canva, né? Então, 10 no Audacity, 70 no Canva e 33 interessados no PowerPoint. Algumas pessoas fizeram a inscrição, mas não enviaram aquele item de comprovação de vínculo com a cidade, né? E aí, algum problema lá na documentação deles fez com que eles não fossem classificados. O número de aprovados, que é o que nos interessa aqui. A gente teve, então, dos 10 inscritos, 2 que finalizaram no Audacity, dos 70 do Canva, 26 que finalizaram, e dos 33 do PowerPoint, 7 que finalizaram. Esse é um resultado que, assim, ele foi bem baixo, né? Se a gente pensar em termos de oficina, de oferta de curso gratuito e tal. Também tem esses dados aqui de quem não acessou, né? Teve gente que se inscreveu e sequer acessou o ambiente, então essas pessoas fica muito difícil de entender o porquê, né? Da não participação. Mas a gente sabe que quando a gente oferta, assim, às vezes, uma formação que ela é gratuita, a pessoa se inscreve primeiro para depois avaliar se vai poder fazer mesmo, né? Então, a gente tem esse tipo de questão, então a gente tem um número grande de pessoas que nem acessaram o ambiente, então sequer viram o curso, tá? A gente tem também um número de pessoas que não finalizaram, né? Bastante grande aqui no caso, por exemplo, do Canva, né? Muita gente não finalizou o curso. E aí eu fiquei com essas questões, enquanto eu estava acompanhando esses resultados, para a gente tentar entender esse processo de avaliação de curso. Ele é normal dentro do DI, né? Então, eu busquei tentar entender o que estava acontecendo, né? E aí levantei algumas hipóteses. O perfil desses cursistas, ele ajuda a entender um pouquinho, tá? O porquê, assim, às vezes, de ter uma evasão grande. De todos os inscritos, a gente teve 40 pessoas que responderam, né? 49 que preencheram aquele perfil que tem no início do curso, tá? A faixa etária maior de pessoas entre 41 e 49 anos, mulheres casadas, com filhos, muita gente com pós-graduação, a maioria dos cursistas, tá? Muita gente que declarou que tinha experiência com EAD, 90%, a maioria com banda larga, né, e usando a internet para estudar, e a familiaridade com o assunto ficou dividida, assim, mas a maioria dizendo que tinha familiaridade com o assunto com educação à distância.
Então, a gente pensa que dificuldade com acesso não era problema, né? Então, o perfil já ajuda a entender um pouquinho as questões aí da evasão. Aí eu fiz uma série de gráficos, mas eu não vou me ater neles, depois, se vocês quiserem olhar com calma, está dentro do AVO, né? Mas aí fui olhar que área que eram as pessoas, a maioria do pessoal. E aí, esses dados, né, de perfil, não nem todo mundo respondeu, mas a maioria do pessoal da pedagogia, né, pelo local que a gente divulgou e as formas de divulgação, isso era esperado, maioria mulher, a maioria ali com mais de 40 anos, como eu falei lá atrás, né, a maioria do pessoal com curso superior, a maioria professor, 64%, e esse dado é importante para a gente entender um pouquinho essa questão da evasão, tá? A maioria do pessoal que participou, que respondeu, né, o perfil é de Sete Lagoas e bombando, como sempre. A maioria do pessoal que respondeu também, tá? E aqui, gente, deixa eu ver onde é que eu comecei. Tem uma pesquisa que eu fiz além do perfil, que eu enviei um questionário depois para as pessoas via Moodle, perguntando por que elas finalizaram ou não a pesquisa, a oficina. Então, esses dados eles estão em cima de dois elementos, o perfil que está no curso e a pesquisa que eu enviei depois, um questionário, tá? Eu estou falando rapidinho, depois se não ficar claro, me perguntem. Eu mandei, então, esse questionário depois para entender por que a pessoa não terminou o curso, né? Por que ela não concluiu? E aí, a maioria do pessoal que respondeu foi de concluintes, mas alguns não concluíram, e essa resposta eu achei super importante para entender se estava boa a oficina ou não, tá? A maioria avaliou bem, tá? E essa pesquisa, esse questionário que eu enviei depois, ele foi respondido por 13 pessoas. E aí, eu fiz uma pergunta para tentar entender o que aconteceu, tá? E aí coloquei algumas opções para a pessoa marcar para a gente qual foi o motivo que levou ela a não finalizar, tá? E aí muita gente, assim, uma parcela muito grande, disse que não teve tempo disponível suficiente, ou o tempo disponível não foi suficiente, ou ele não encontrou tempo na rotina dele para fazer, tá? Algumas pessoas disseram que tiveram problemas pessoais, outras não entenderam como que o curso funcionava, um só respondeu que não conseguiu acessar o AVA, enfim. Pelas respostas, pelos percentuais, a gente entendeu que a questão não era com as oficinas exatamente. E uma coisa que eu acredito que tenha sido fundamental para esses resultados foi o período de oferta, tá? A gente ofertou a oficina exatamente no período em que os professores, que a grande maioria do público está fechando diário. E aí, assim, pelas respostas que eu vi no questionário, eu acho que essa questão de ter coincidido com o final de ano foi fundamental para a gente ter uma evasão bastante grande no curso, tá? Nas oficinas. E aí outros elementos também vão entrar aí, né? Mas acho que esse foi muito importante. Aí eu peguei uma frase lá do questionário da pesquisa que eu enviei, só para a gente ter uma noção, assim, da minha hipótese principal, tá? A pessoa respondeu assim, eu coloquei um campo para comentários, né? E ela colocou assim, realmente por questões pessoais, me organizei para acessar os conteúdos à noite e vieram seguidas atividades profissionais a realizar. Ainda assim, se houver outra oportunidade, eu farei diferente. Então, assim, a partir dessa pesquisa rápida que eu fiz com o pessoal, para saber, né, a respeito do porquê que o curso teve essa evasão, eu cheguei a essa conclusão, mas eu estou colocando para vocês os dados para a gente pensar mesmo, assim. Na minha compreensão, a baixa participação das oficinas teve muito a ver com o período de oferta, sabe? Mas aí eu gostaria de ouvir, né, quem quiser comentar, assim, porque, né, algumas pessoas realizaram o curso, e aí quem quiser falar, se acha que pode ser alguma coisa de estrutura também, eu acho que seria legal a gente, né, ter esse tempinho para comentar. Mas aí sobre o Virtualidades é isso, né, depois se alguém quiser dar uma olhada nos dados com calma, eles estão lá dentro do ambiente. Eu estou vendo aqui um comentário da Alessandra, tá. Sobre o setor as divulgações, né, Alessandra? Você teve problema, né, lá com o setor de comunicação de Sabará, você me reportou isso, e realmente, gente, acho que esse é um ponto lá, só voltando no Cidadania, que a gente vai ter que costurar com mais calma numa próxima edição, tá? A Alessandra também está concordando sobre a baixa participação, assim. Alguém quer fazer mais algum complemento em relação a isso?
Eu atribuí muito a essa questão, sabe? Ao tempo de oferta, assim, mas pode ser que existam outros elementos aí que tenham, né, tido uma influência grande também, tá? Os meninos que fizeram aí também a mediação, né? A gente, para o Virtualidade, nós fizemos uma capacitação, então foi uma experiência diferente, né? Eles tiveram aí a vez para poder atuar como tutores também aí durante o processo. Mas e aí, alguém quer fazer algum comentário? Os meninos da assessoria que acompanharam. Quem que acompanhou a oficina comigo? Foi Bruna, né, Bruna? Se vocês quiserem fazer algum comentário a respeito. Cris, Oi. eu, Ramiro e você dividimos o trabalho, né? Uhum. E aí eu fiquei com a oficina de PowerPoint, mas os bolsistas pouco me procuraram e acredito que eles não tenham tido nenhum problema assim que precisava de intervenção. Algumas vezes eu conversei com eles, mas bem pouco. Então, O que acho você que você acha, está assim, correta nas suas análises. Você acha que, assim, porque eu fiquei bem preocupada com isso, assim, acho que esse período de oferta pesou, né? Sim, é normal acontecer isso, né? Evasão em curso, como você disse, gratuito, da UFMG, né? O pessoal empolga na hora de fazer a inscrição, mas os números realmente foram um pouco abaixo, né, da nossa expectativa. Então, acho que eu atribuo ao período também. Uhum. A Naíra que Além disso, Oi, acho que além disso, né, contribui também o fato de que nós, na UFMG, estávamos em franco semestre letivo. Uhum. E que, quando planejado, né, automaticamente a gente pensa, né, no final, né, do ano e tudo, a gente pensa num período mais tranquilo, porque termina o semestre, a gente já começa a se programar para as férias. E, na realidade, esse foi completamente atípico. Então, acho que isso contribuiu também para essa baixa adesão. Mas eu acho que não é motivo de desânimo, né? Eu acho que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, que é a oferta e dando oportunidade para que as comunidades possam tomar conhecimento dessa atuação e, a partir daí, se organizar, né, para poder participar. Porque todos nós, né, estávamos envolvidos, de certa forma, com as questões do nosso trabalho específico, né, como professores ou como assessores, mas com uma demanda caminhando, e que nesse período geralmente não é tão intensa quanto foi no passado. Né? Haja vista o dia de hoje mesmo, né? Nós estamos em pleno mês de janeiro, que é um mês geralmente de férias, e estamos todos, né, sobrecarregados com atividades ainda de meio de semestre. Então, isso acho que contribuiu nessa defasagem entre o cronograma real e o cronograma adaptado para os tempos do Covid. É verdade. Acho que para uma próxima edição, professora, a gente pode, inclusive, fazer uma pesquisa se o público principal é realmente os professores, né? A gente tentar identificar o período que é melhor para eles ao longo do ano, assim, tentar fazer virtualidades talvez mais cedo, né? Num meio de semestre, assim, não sei qual que é o período que o professor trabalha menos, mas um período em que eles tenham maior chance, assim, de concluir, né, as oficinas. Ou talvez fazer num período mais extenso, dando um tempo maior entre as atividades da oficina. Acho que são sugestões que a gente pode amadurecer para a próxima oferta. Sim, é verdade. Uma ampliação, né, no período de oferta também pode ser interessante. Só lendo aqui, a Alessandra está dizendo aqui que o público é de professores, né? E que ela recebeu comentários dizendo que as oficinas eram ótimas, mas que a questão da participação realmente foi devido ao tempo, assim, né? Ao período de oferta. Mas acho que é isso, assim. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente, a respeito do Virtualidades? Depois também, se tiver alguma sugestão de alguma alteração, acho que as oficinas, a gente pode pensar nelas autoinstrucionais também, para uma oferta regular. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, que
é um material que talvez possa ser adaptado depois, né? Sair do âmbito do Aproxime, tá? De repente, e entrar para o nosso hall de cursos, né? Então, fica aí também essa sugestão, né? De repente, ele sendo ofertado regularmente, a gente vai ter, esse público vai ter chance, né? Porque uma coisa que eles falaram muito na pesquisa é, se eu tivesse chance, se eu tiver uma nova chance, eu faço, sabe? Isso é legal, assim, né? Eles expressaram essa vontade de ter uma nova oportunidade, né? Para realizar, talvez num outro tempo, assim, mais apropriado. Mas é isso, então, gente, do Virtualidades, eu vou passar aqui rapidamente para os textos para publicação. Aí eu queria ver se o Ramiro quer dar uma palavrinha a respeito dessa parte. Eu e ele, a gente está acompanhando os bolsistas, né, no processo de publicação. Eu estou acompanhando o grupo que é Emily, a Alice e o Alessandro, né? A gente está produzindo um relato de experiência para a revista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, tá? Ela vai ser nosso foco assim, para a primeira tentativa. E aí a gente está trabalhando essa questão que aqui não foi tão abordada ainda, mas que eu acho que é legal, que é como que as ferramentas da educação à distância e as ferramentas tecnológicas e todos esses recursos que a gente está empregando, como que eles funcionaram em 2021, né, dentro do nosso processo, assim. Então, a gente está fazendo uma relação entre educação à distância e extensão, né, e analisando, assim, dentro desse relato, a presença dessas ferramentas. É um assunto que a gente já abordou em outras edições, mas acho que com os meninos agora, para eles é novidade, né, e aí a gente está tentando fazer um relato bem claro, assim, objetivo e analisar essa relação. Aí, ô Ramiro, se você puder falar um pouquinho do segundo grupo? Boa tarde a todos e a todas, tudo bem? Bom, como a Cristina adiantou, nesse trabalho de publicação, os bolsistas foram divididos em 2 grupos, né? E nós tivemos um momento anterior de indicação por parte dos bolsistas de sugestões de temas para serem trabalhados, a modalidade da produção científica e, posteriormente, também a sugestão de revistas para publicação. Eu fiquei responsável pelo segundo grupo e a gente acabou, os bolsistas, né, acabaram optando pela produção de um artigo científico, tratando, assim, em síntese, da relação das ideias e da metodologia do Paulo Freire com os projetos de extensão e tentando aplicar um pouco dessas ideias do Paulo Freire que podem ser associadas à extensão nessa experiência que nós tivemos ano passado do Aproxime-se, ofertado ainda nesse período de pandemia. Então, dia 18, os bolsistas terminaram, né, uma primeira versão, eu acabei de ler, e aí hoje, até o final do dia, eu vou dar um retorno para eles com algumas indicações, algumas sugestões para a gente continuar até chegar à redação final do artigo. Em resumo, é isso. Isso, obrigada, Ramiro. Eu postei ontem para eles, eu achei, para o grupo que está falando sobre educação à distância, eu achei mais fácil fazer um vídeo, porque eu escrevi muita coisa assim em cima do artigo, muitas marcações, indicações, então depois eu peço os meninos para, né, entrarem lá e assistirem rapidinho, um videozinho curtinho, e aí eu estou à disposição também, eu e o Ramiro estamos aí, né, ao longo das próximas semanas, para poder fazer com vocês essa reescrita, a gente ainda está nesse processo de elaboração, né, a escrita acadêmica realmente ela é difícil, né, ela exige muita leitura, eu coloquei isso lá para os meninos, leiam bastante primeiro, para depois começar a escrever, que fica muito mais fácil, né, e aí a gente colocou até o final do mês para fazer uma nova versão, para a gente tentar chegar mais próximo possível aí da versão final, para depois fazer só uns ajustes para realizar essa publicação, essa submissão agora no mês de fevereiro, né? Só lembrando que o nosso projeto vai até dia 28 de fevereiro, tá, gente? É o prazo aí do finalzinho das bolsas nossas. Então, a gente tem ainda, além dessa publicação em revista, algumas ações aí que são relacionadas ao relatório e que a gente vai realizar agora nessas próximas semanas, tá bom? Ramiro, você quer complementar alguma coisa? Não, com relação à publicação é isso. Obrigada.
Eu queria só reforçar, né, com os alunos e também com vocês que estão diretamente aí acompanhando a produção dos textos, né, a importância que tem esse momento, como mais um momento de aprendizado, porque talvez seja para os alunos a primeira oportunidade durante a formação deles de participarem, né, da redação de um trabalho com todo o rigor científico. Então, é importante que eles se coloquem abertos, né, às redações, e às várias redações, eu diria, porque é assim mesmo, né, a produção de conhecimento, a gente não escreve uma vez só, né, e cada um que lê, e no momento que lê, consegue identificar ainda alguns gaps que precisam ser trabalhados. Então, não se acanhem, né, com as correções que serão feitas, né, e que não se acanhe também de tirar as dúvidas, porque no momento em que ele tira a dúvida, ele consegue ter um amadurecimento maior e consegue compreender melhor como que se dá aquela produção. E os resultados que a gente tem obtido são muito bons, com publicação realmente, né, com aceite dos artigos produzidos pelo Aproxime-se. Então, fiquem tranquilos que vocês vencerão também essa etapa, tá? E com o acompanhamento aí direto da assessoria pedagógica, eu também faço questão de ler, de dar minha opinião, a gente espera, assim como nas outras edições, ter um resultado muito positivo dessa experiência que será relatada nesse ano, tá bom? Tem toda razão, né, professora? E outra coisa, assim, é um privilégio você ter na graduação alguém acompanhando e corrigindo o texto acadêmico seu, porque isso é super difícil de ter, assim, eu não tive na graduação alguém que lesse meus textos com tanto, a gente, né, eu, Ramiro, a gente está acompanhando muito de perto. Então, eu acho que é aproveitar mesmo. O Alessandro é uma pessoa que está sempre escrevendo isso nos relatórios, né, Alessandro? Que você está tendo oportunidade de produzir textos acadêmicos e ser acompanhado. Isso é muito bacana, porque não é todo... Assim, nem sempre a gente consegue ter alguém para acompanhar e ler de perto, né? E eu acho que isso é um aprendizado legal, assim, que acho que vocês podem aproveitar, né? Tirem o máximo, gente, desse processo. Exatamente, Cris, é um privilégio que nós temos aqui. Vocês estão, na realidade, né, com uma assessoria pedagógica, né, o próprio nome diz, né? Então, essa assessoria pedagógica tem todo a competência técnica para poder trabalhar com vocês e ajudá-los nessa construção. Então, aproveitem o máximo esse momento, porque eu tenho certeza que na vida de formação, né, na graduação, serão poucas as oportunidades. Então, essa eu acho que é uma oportunidade ímpar. Não se acanhe. Quer falar, Alessandro? Você começou aí? Não, só falei mesmo que é um privilégio que a gente tem aqui, que ajuda muito no desenvolvimento. Esse processo de escrita, ele é igual, né, para todos os temas, assim, estruturas de texto, e aí vocês vão aproveitar isso depois para, assim, gente, quando eu estava na graduação, eu não tinha coragem de submeter esse tipo de texto, porque eu achava, assim, que não dava conta, mas acho que é legal vocês terem esse contato, porque vocês vão ficar corajosos, comecem a escrever também nas áreas de vocês, né, vocês estão tendo aí uma oportunidade de aprender o caminho das pedras aí, texto acadêmico é super difícil de fazer, né, então aproveitem mesmo e nós estamos à disposição, tá, gente, pode, né, se precisar, já falei lá na mensagem, reúne com a gente, tudo, mas aproveitem o processo, né, e não precisa ficar desesperados, eu sei que está todo mundo apertado porque é final de semestre, mas a gente também tem prazo, então a gente vai ali cobrando, porque é nosso papel cobrar, né, e aí vocês vão negociando com a gente vai trabalhando e tentando chegar ali dentro do prazo, no melhor resultado possível, tá bom? Mais algum comentário, alguma dúvida? A gente pergunta sobre essa parte da produção acadêmica aí, dos textos? Parece que não, então vou passar para frente rapidinho. Gente, esse relatório geral do programa, eu disponibilizei uma aba lá dentro do AVA, estou compartilhando tela aí com vocês, não sei se vocês já estão vendo.
ela está disponível desde o dia 15, tá? Esse relatório, obrigada, Bruna, esse relatório é o relatório geral do projeto que a gente sempre faz no último mês, tá? E aqui, gente, ele já está lá no arquivo, no Drive, com a estrutura que eu já coloquei lá. Eu já coloquei umas perguntas, assim, quem vai pegar o quê, tá? É um projeto em que trabalha toda a equipe, tá, gente? Essa não é a tarefa do bolsista, ela é uma tarefa de todos. Então, aqui, a gente vai precisar que os assessores trabalhem junto, que as coordenações de polo também entrem, porque tem um trecho para vocês. A professora Eliane também, depois ela faz uma revisão de tudo, né? E tem um trecho também para os bolsistas desenvolverem, tá? Então, vocês vão ver aqui, eu não sei onde estão os comentários. Estão aqui, ó. Mas o arquivo já está compartilhado com vocês. E aí eu peço que, assim que puderem, entrem e vejam, né? Eu já até fiz a distribuição aqui. Quem que vai fazer o quê, né? E comecem aí a trabalhar ao longo do mês para não ficar muito em cima né, para os últimos prazos lá. E aí tem as orientações aqui, né? Tá vendo que tá todo mundo aqui no grupo, né? No desenvolvimento. E aí a gente vai, né? Eu coloquei aqui 18 de fevereiro para a gente tentar chegar numa primeira versão, tá? E aí 28 para a gente finalizar. Então tá tudo aqui. Eu coloquei aqui para vocês o relatório do ano passado, para vocês darem uma olhada. Tem aqui um fórumzinho também para a gente conversar, tá? Mas aí eu peço depois, à medida que vocês forem, né, desenvolvendo suas atividades aí, coloquem também aí no rol das atividades a sua parte para ser desenvolvida lá no relatório, tá? Esse relatório é muito importante, gente, porque a gente tem que fazer uma prestação, né, depois dessas ações do Aproxime-se, e ele ajuda muito, porque, por exemplo, para passar para uma próxima edição, igual a professora falou aí das bolsas, esses dados, eles são fundamentais, né? A gente coloca lá no CIEX, então a PROEX avalia, ela vê o que o projeto já realizou, e a partir desses dados é que ela decide se tem, se a gente realmente merece receber mais bolsa e tudo e tal. Então, ele é muito importante. É um trabalhinho mais chatinho, mas não tem nenhuma novidade, porque os dados estão todos aqui dentro, né? Então, é só a pessoa que ficou para falar do ADCL ir na aba do ADCL e pegar o que está lá, tá? Não tem uma pesquisa grande para fazer, nada disso, é realmente um texto, tá? Não precisa ser nada muito, né? Não vai ser nada muito extenso, é realmente pegar as informações que a gente tem em cada item, né? E colocar, tá? Como é um texto longo para trabalhar para uma pessoa só trabalhar, então essa divisão ela é feita para poder amenizar o trabalho mesmo, porque aí cada um pega um pedacinho, né? E aí cada um trabalhando uma parte lá, vocês vão ver que tem um trecho que ele já está até inserido, porque ele é igual, só tem que atualizar, tá? Então, cada um trabalhando um pedacinho, a gente consegue concluir o relatório, assim, com muita facilidade. No ano passado foi super tranquilo, tá? Aí eu vou continuar acompanhando, vou mandar umas mensagenzinhas, assim, mais individuais. Ô, fulano, por favor, você já fez ali o seu item? Faz para mim até dia 18, tá bom? E aí vocês depois acessem lá, cada um, e dêem uma lida, e já tenta contribuir ali com a sua parte, ok? Aí sobre o relatório geral é isso. O relatório final, a professora Eliane já falou para vocês, né? Que a gente tem que fazer uma avaliação de vocês lá dentro. E aí eu estou falando dos bolsistas, tá, gente? O relatório final dos bolsistas, eu coloquei o modelo aqui para vocês no AVA. Ele está lá na aba geral, junto dos itens de relatórios. É basicamente o mesmo, mas aí vocês vão fazer um compilado daquilo que vocês já colocaram nos outros, tá? Então, o relatório final, ele é uma união de tudo que você já postou nos outros relatórios. Eu lembro que eu passei o ano inteiro falando com os bolsistas, relatório detalhado, relatório detalhado. Por quê? Porque quando você chegar nesse final, né, de bolsa, agora eu estou falando do relatório dos bolsistas, se você fez um bom relatório mensal, o final fica fácil. É só ir lá e reunir o que você já tem, né, e colocar lá. Eu coloquei um prazo lá para o final dos bolsistas, esse relatório para a PROEX, tá, gente? Até março, porque nossa bolsa acaba no final, 28 de fevereiro acaba a bolsa, tá? E aí eu vou acompanhar também, então, o que a gente tem aqui de ações aí sendo desenvolvidas, né? Nós estamos terminando o projeto. Publicação e 2 relatórios, tá bom? E aí, os outros já estão todos finalizados, então agora a gente está realmente nos finalmente aí de ações do Aproxime-se.
E aí, se vocês tiverem dúvidas, bolsistas, por favor, entrem em contato, né? Mas eu acho que esse relatório ele é super tranquilo. Realmente reuniu o que você fez ao longo dos meses, num arquivo só e com formatado direitinho, né? E fazer ali uma avaliação do ano e tudo, mas não tem nada muito complexo, não. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre esses 2 itens aí que eu coloquei, relatório geral e relatório dos bolsistas? Qualquer coisa também pode perguntar pelo WhatsApp, pode me mandar mensagem, tá bom? Eu tenho dúvida sobre a bolsa, Cris. A última cai em fevereiro ou março? Eu acho que a última cai em março. Alessandro, Gabriel vai poder te ajudar com isso. Gabriel, você lembra? Porque eu sempre fico com essa dúvida, mas eu tenho a impressão que é março. Mas eu posso Sim. confirmar para você e te falo. O Tá Gabriel está ok. digitando aqui, deixa eu ver se ele lembra, assim. Mas eu tenho a impressão que é março que cai a última. Lembra também, não. Eu vou perguntar, tá, Alessandro? Eu sempre fico Tá com bem, isso, depois você assim. avisa a gente. Pra Vou saber. mandar uma mensagem lá no e-mail do pessoal da ProEx, e aí eu confirmo, mas eu tenho a impressão que a última cai em março, tá? Tá bem. Mas aí eu Obrigado. aviso, porque senão depois vocês ficam, né, contando com dinheiro e ele não vem, tá bom? Tá Mas é bem. isso, gente. Mais alguma coisa? Alguém da assessoria quer complementar algo? Professor Iliane? Eu acho que eu terminei aqui com a minha Não, lista aqui. eu acho que era isso mesmo, Cristina, assim, da minha parte também não tem mais nada a gente a acrescentar. Eu queria era saber se os coordenadores, né, gostariam de fazer alguma colocação, alguma observação importante, porque esse é um momento que nós vamos agora planejar o ano de 22. Então, se tiverem sugestão, mesmo que não seja agora, se quiserem pensar, mas que possa contribuir com o nosso planejamento aí para o próximo, para esse ano de 22, seria muito bom, tá? E, mais uma vez, reiterar os nossos agradecimentos, né? Eu acho que em todas essas fases do trabalho, vocês, coordenadores, estiveram muito próximos da equipe como um todo, e esse foi um diferencial nesse ano de 2022. A gente espera de 2021. E a gente espera que em 2022 a gente possa também inovar, né, nas atividades e também atender, né, um pouco dentro das nossas possibilidades aquilo que for colocado pela equipe. Né? Então, mais agradecer mesmo e reforçar que nós continuamos contando com vocês. Uhum. Nos comentários aqui, a Denise está agradecendo, Naí também, né, pelo apoio e tudo. O pessoal está mesmo digitando aqui, a Alessandra falou para enviar por e-mail, né? Se vocês quiserem, coordenadores, depois fazer uma avaliação com calma e nos enviar por e-mail, podem enviar por e-mail da extensão, tá? O pessoal também, os bolsistas vão fazendo relatório, né? Mas se vocês quiserem depois nos enviar alguma coisa por escrito, fiquem à vontade, tá bom? A respeito da participação e tudo. Seria muito bom, Cristina, se elas enviassem para a gente, né, por e-mail, porque a gente pode acrescentar no nosso relatório. Então, ele ficaria com o olhar, né, do aluno, o olhar nosso, enquanto equipe CAED, e também com o olhar dos coordenadores. E aí a gente pode, inclusive, depois propor escrever um artigo, né, com formato de relatório, relato de experiência, para a gente poder também publicar. E aí, essa parte, eu sugiro, né, que seja feita esse material com a participação dos próprios coordenadores. Lá no relatório tem um item para colher depoimento de todos os participantes, tá? É por isso que eu estou reforçando que todo mundo entre, inclusive as coordenações de polo, que a gente tem um item lá para todo mundo colocar a sua avaliação do ano e tudo, que eu acho que é legal. E aí vai ficar no arquivo mesmo, igual no ano passado a gente teve também, tá? Aí fiquem à vontade, se vocês quiserem, né, além desse depoimento, também enviar uma avaliação por e-mail ou fazer lá de uma vez, mas aí não deixem de fazer esse registro, não, que para nós é importante, tá? Mas aí o link lá do relatório, lá dentro do AVA, tá? Aí lá tem um espacinho, se vocês quiserem, lá tem um espacinho para um depoimento, né? Mas aí fiquem à vontade para fazer a avaliação e tudo, né? E a gente utiliza também lá no documento.
Acho que é isso. Só quer complementar mais alguma coisa, professora? Bruna também quer comentar alguma coisa? Não? Bruna, não sei se quer completar alguma coisa, Bruna. Não, professora e Cris, obrigada. Uhum. Então tá bom. Márcia já saiu. Ramiro, quer dizer mais alguma coisa, Ramiro? Márcia foi para aula já, tudo né? ok. Então tá, mais alguém, gente, dos bolsistas, né? Os coordenadores já fizeram aqui uns comentários. Então, gente, eu fecho aqui por aqui a minha parte, vou passar para a professora Eliane para ela fazer o fechamento, tá bom? Bom, gente, na realidade agradecer mais uma vez, né, a todos vocês. A gente ainda vai ter mais uma reunião, né, que é a reunião final, onde a gente vai apresentar esse relatório final para que todos tomem conhecimento. E nesse período, né, de elaboração do relatório, o que vocês puderem, o que cada um puder contribuir para que esse relatório fique o mais próximo possível do que realmente aconteceu, das impressões de cada um e dos impactos que o projeto teve nesse ano e daqueles fatores que facilitaram a nossa atividade, assim como aqueles também que, de certa forma, se constituíram como um fator limitador. Então, de um modo geral, acho que esses são os aspectos que a gente tem mais importantes, né, que a gente deixe registrado, e a participação de vocês vai ser fundamental para que a gente conclua. Agradeço a cada um pela participação e espero revê-los aí para a nossa última reunião desta edição do projeto. Tá? Muito obrigada, boa tarde a todos e tenham um bom ano de 22 com saúde e paz. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Vou ficar com a sala aberta, que eu vou conversar com o Ramiro agora. Aí vocês podem ficar à vontade para sair aqui na portinha, aqui no lado superior aí direito. Finaliza a gravação. Obrigado.